Fala, galera ativada. Podcast. A gente vai bater um papo aqui. O assunto é bem polêmico. Hoje vou falar com o Rodrigo Costa, que é da FCS Advogado. Polêmico, mas que vai ser esclarecedor para quem está nos assistindo. Falar sobre médio virtual nas redes sociais. Primeiramente, quero dar as boas-vindas ao meu convidado, Rodrigo. É muito bem-vindo, Rodrigo. Queria que você se apresentasse. Fala pessoal, boa noite, boa noite. É um tema polêmico, então importante. Assola as redes sociais. Muitas vezes batido aqui teste interessante para todos os usuários de redes Mudaram muito hábitos e a internet do dia a dia das pessoas. Mas assim, acho que pra gente iniciar, vamos que é sociais. de fato o assédio. Eu acho que o assédio é assédio independente, né? Se é virtual, mas o que é de fato um assédio? Então, essa separação é importante. Primeiramente, as pessoas, quando usam a palavra assédio, eles ligam ao fato de explotação sexual, alguma briga na rua, alguma invasão. Isso também é assédio, lógico. Tratando-se sexual, é quando ele ocorre de maneira online, certo? Através da internet. Pois o assédio, ele é danosa, pode ferir a dignidade da pessoa, lógico, até mesmo a integridade física. Pesquisar, existem casos de pessoas que realmente o assédio, mensagens enviadas, lógico, um terceiro. Aquela questão Sim. poderia ser considerada. Depende do tipo de fake. Ah, Mas quando se trata de fake relacional, e essa sim. pessoa ela tem a dignidade dela, a honra dela, mesmo que seja verdadeiro o fato, entendeu? Então se for um exemplo, jogada a imagem de alguém, cada palavra, ou então frase realmente falando mal daquela pessoa, isso a pessoa ela tem um significado. Acontece, ela pode a partir dali vários problemas. Então, no caso, vejo muito também, né? Uma má notícia. A pessoa acha que é uma pessoa. Compartilhamento, né? Vou dar um exemplo mais claro. A pessoa vai e compartilha. A pessoa é um tarado, por exemplo. Compartilhou aquela informação. Só que, na verdade, de fato, aquele cara não tem nada a ver com isso. Fundiram a imagem do cara, Sim. por exemplo, divulgaram a imagem daquela pessoa. Se caracteriza como um assédio. E originou vários tipos de assédio a gente vai chegar, acredito, no decorrer da conversa. Esse tipo de assédio que você está falando é uma difamação, calúnia, Isso aí certo? já E a se gente enquadra em outra. é um tipo também de assédio, porque assim, o assédio por si, ele não tem uma tipificação no Código Penal. O assédio virtual, tá? Eu tô Uhum. falando do assédio virtual especificamente, que é o podcast. Certo. Ele não tem uma tipificação penal. E tipificação penal, falando na linguagem formal, é o quê? Não tem lá definido crime. O que existe são leis ao redor que amparam esses comportamentos e essas coisas. É Entendo. justamente de calúnia, pode ser injúria. Tem outros tipos de exemplos que foi o que aconteceu com a Carolina Dickmann, com a lei Carolina Dickmann.
invadiram os dispositivos dela e compartilharam as fotos dela. Então, assim, existem várias leis que amparam as origens. Então, nesse caso específico, essas mensagens difamatórias, falando que tal pessoa é um tarado, o que é que acontece? Essa pessoa vai ter que sensivelmente a pessoa que está no judiciário. Porque difamação, entendeu? Está tipificado, a tipificação, o artigo 139 do... Então, e é crime e há punição. E no caso, assim, tem pessoas que muitas vezes acham que está sendo assediada. Sim. E aí até que ponto o fato não é um assédio, enfim, acho que existe uma linha sobre isso aí, é interessante entender até quando passa a ser o assédio de fato. Ótima pergunta. Você quer saber, assim como todos que estão nos assistindo, o liame, né? Isso. Ali a diferença de onde você é considerado assédio. Não basta só se sentir ofendido, tá? Eu me ofendi, é assédio. Não. Existe um liame que eu construo, é o consentimento. Eu tenho consentimento para mandar esta mensagem. Eu tenho consentimento para divulgar a foto desta pessoa. Você me entende? Então, assim, a partir do momento que eu não tenho consentimento, é assédio. Entendeu? Porque quando você divulga o íntimo de alguém, um exemplo específico que está dando, uma foto íntima de alguém, ou até mesmo uma foto do Instagram de alguém, você joga num grupo de rede social, começa a desferir palavras ali ofensivas, mesmo não sendo foto íntima, é sim considerado um assédio. Então, eu uso sempre orientar que você tem o consentimento, tem dado que aqui. Agora, lógico, eu falei, não é basta só. Entendeu? Tipo xingamento, isso ameaça, essas coisas. Caracteriza. Depende do xingamento. Por exemplo, eu disser assim, Ronald é um cara chato. Aí você diz, me ofendi. É assédio. Agora, se eu tô lá, tem pouco. Chato ao contrário. Lá tem como. Desculpa a expressão da palavra, é um idiota. Entendeu? Se eu ficar te insistindo, chega pra mim, para de me mandar mensagem. Pode sim. Dependendo do que o padre, pode sim, até se chegar a justiça. Eu percebo também que hoje nas redes sociais então, as pessoas acham que a internet é uma terra sem lei, né? Pode fazer o que quiser e não haverá consequência. Poderia, assim, falar quais são as penalidades que a pessoa pode passar por infringir essas leis e tal. Sim, sim. Como eu falei no decorrer, existem leis que amparam o assédio virtual, que a gente pode citar aqui. E recente, agora em 2020, salvo engano, a 1432, assinado pelo é a lei do stalking. O próprio nome já fala, stalking, perseguição, tá ali falando muitas vezes com mulheres, eu vou lhe encontrar, vou lhe achar, mandando mensagens de cunho sexual. Então, assim, há uma punição agora mais severa, uma punição mais recente, justamente pela evolução do assédio que vem crescendo nas redes sociais. Para você ter ideia, a punição para esse tipo de perturbação, que antes era ditado como perturbação, era no máximo de 6 meses. Então, assim, para você ter ideia de como era algo praticamente, vamos dizer assim, irrelevante. Hoje, a punição chega até 2 anos de prisão. Então, ou seja, a gente precisa dessas evoluções justamente para mostrar que quem está assediando não vai ficar por isso mesmo. Não só existe essa lei do stalking, como também foi criada a lei do bullying. E como eu te falei, se você comete algum tipo de assédio que haja uma tipificação no Código Penal, vai ser enquadrado como crime. Que é o caso que eu te falei da difamação, da injúria, da calúnia, da invadir dispositivos
alheios e compartilhar ou destruir materiais. Então, assim, existem punições de acordo com o crime que vai ser cometido. Entendeu? E sim, a punição de prisão, multa, ação. Você pode sofrer uma ação não só ligada a criminal, mas na esfera civil, que vai ser relacionado à indenização financeira. Então, há sim punições e essas punições, elas acontecem. As pessoas pensam que não, mas acontecem. É bom esclarecer isso. Vocês que estão nos assistindo, né? Aproveita aí para se inscrever no nosso canal, inclusive deixar aqui o recado também que nós estamos também no Spotify. Vocês podem nos acompanhar. Todo esse conteúdo está sendo gravado e vai ficar salvo lá no Spotify e nosso canal no YouTube. Então, se você também conhece alguém que já passou ou passa por uma situação como essa, compartilha agora aqui esse link, né, no YouTube ou no Instagram. Estamos ao vivo também no Instagram. Compartilha para poder ajudar também a essa pessoa para entender que existem também, a lei está aqui para isso, né? Para amparar, correto. Para amparar e trazer as devidas correções aí, né? Isso. E aproveitando esse nicho que você falou, as pessoas que estão nos assistindo, existe um índice, Ronald, de, se eu não me engano, mais de 70% das pessoas do Brasil que sofrem assédio e nem conseguem identificar que estão sendo assediadas. Ignoram as mensagens, deixam para lá, acham que isso não vai dar em nada. E isso realmente é uma pena, porque só dá mais volume a esses assediadores. Entendi. Mas e quando uma pessoa passa por um processo como esse, qual o procedimento que ela deve tomar? Quem ela deve procurar, de fato, assim? Acho que muitas vezes as pessoas têm medo, acho, de procurar, Sim. evitam, né, procurar por medo de represária, essas coisas, né? Então, Sim. qual é o caminho que a pessoa deve trilhar, assim, para buscar ajuda, de fato? Assim? Bom, o primeiro caminho que eu indico é registrar um boletim de ocorrência, tá, em uma delegacia competente. Hoje existe delegacia de crimes cibernéticos, delegacia da mulher, e outras delegacias que vão sim ter seu boletim registrado. E também, como é uma ação pública condicionada, a parte que sofreu isso, no caso a vítima, ela tem que procurar o judiciário. Então, ela que tem que fazer a queixa-crime, ela que tem que ir na justiça e fazer a denúncia. No caso, pode ser através de um advogado, que é o mais indicado, para justamente punir essa pessoa, esse assediador. Entendeu? Porque a dificuldade já é grande para a punição, pelo fato de que, não pelo judiciário, mas sim pelo fato que, quando o assédio acontece através de forma virtual, às vezes até por um perfil fake. Para identificar essa pessoa, há uma dificuldade. Sim, entendeu? Sim. É diferente de um assédio que, por exemplo, quando ele é cometido presencialmente, você consegue identificar a pessoa. Numa empresa, aqui já é outro tipo de assédio, é o assédio moral. É mais fácil de identificar, porque fica naquele círculo. Mas na internet, quando acontece, é difícil. Porque dissemina numa forma muito forte, é muito rápida. Quando você vê, já está em extremidades muito grandes. E a pessoa, a vítima, no caso, que sofreu esse tipo de assédio, às vezes o dano é tão grande que às vezes é difícil de reparar. Porque já disseminou de uma forma tão potencial que fica difícil de reparar. Então, a primeira coisa é registrar um boletim de ocorrência, procurar um advogado, guardar os prints do tipo de assédio virtual que você recebeu, se foi uma mensagem, se foi uma foto, se foram palavras através de mensagens de texto também, registra tudo e busca o teu direito, que sim, você vai ser respaldado pela justiça. Entendi. Aproveitando o pessoal que está assistindo, quiser tirar alguma dúvida ao vivo, manda a tua pergunta aí, aproveita a oportunidade para esclarecer, tirar sua dúvida e conhecer mais sobre esse assunto, que de fato é algo que vai esclarecer realmente e prevenir, né? Porque isso traz uma prevenção. Quando você conhece seus direitos, você consegue ter aí uma proteção muito maior, né? Entendendo ali o que é de fato assédio ou não, né? Então, consegue se defender, né? Na verdade. Isso. Tem uma pergunta aqui. Deixa eu ver. No caso, existem. O que a gente poderia. Tem muita gente também que faz o seguinte: se beneficia, né, dessa questão das redes sociais para
usar de artimanhas para poder conseguir prejudicar outras pessoas, né? Utilizando esse meio. É, e assim, como é que vocês, como um advogado, conseguem, de fato, averiguar isso? O que de fato é como é que eu posso dizer? Uma pessoa que está realmente querendo criar uma situação ou, de fato, realmente aconteceu? Tem todo um processo de investigação nisso, né? Tem um processo, né, de averiguação dos fatos. Tudo tem que ser averiguado. Primeiro, o tipo de mensagem que foi enviada. Foi uma foto, foi um vídeo, foram palavras ofensivas. Depois, quem mandou essa mensagem? Aí, se for através de um perfil fake, às vezes tem um e-mail lá cadastrado. Quando você faz o registro de boletim de ocorrência na polícia, ela pode ser que consiga identificar de onde veio a origem daquela mensagem através de número de telefone. Enfim, tem vários recursos que podem ser usados tanto pela polícia como através também do judiciário para tentar achar quem fez esse tipo de crime, né? O assédio virtual. Certo, certo. E o que seria, no caso, então, a questão da calúnia nas redes Sim, sociais? vamos lá. Uma pergunta interessante. Porque muitas das pessoas misturam calúnia com difamação. Então, vamos lá. A calúnia, no caso de forma virtual, ela acontece quando você imputa um crime a uma pessoa. E esse crime que você imputa a essa pessoa não cometeu. Então, um exemplo, você pega lá um print de uma pessoa que está passando por uma vida financeira boa, ela está lá ostentando carros, um exemplo, que é o que mais acontece na rede social, e aí você joga no grupo de WhatsApp entre seus amigos e faz: fulano tá roubando, soube que fulano tá fazendo isso. Sim. Ou seja, você está imputando crime a uma pessoa, você está dizendo que fulano está roubando. E você nem sabe se aquilo é verdade. E aí o que acontece? Quando aquilo não é verdade, às vezes tem alguém dentro desse grupo que passa essa mensagem para fulano e aí fulano consegue identificar que está sendo caluniado. Então o que acontece? A calúnia virtual acontece dessa forma. Quando você imputa um crime a alguém que na verdade não aconteceu. Entendeu? E a calúnia, ela é crime. Ela está tipificada no 138 do Código Penal. Então quem comete calúnia e se realmente for apurado e for constatado que houve o crime de calúnia, ela vai responder criminalmente. Ela vai ter a punição. E, além disso, ela pode também ser punida de forma financeira, através da indenização moral para quem. Então, tem uma punição dos dois lados. Uhum. Então, por isso que eu falo, as pessoas acham que a internet é terra sem lei, mas não é. Entendeu? E eu tenho casos de clientes nossos que já passaram por essa situação, tanto da calúnia, da difamação, e essas pessoas foram indenizadas. O que acontece? Quando o assediador tem essa punição, ele procura já se policiar para justamente não cometer o crime novamente. Entendi. Entendeu? Eu acho que é porque, assim, quando as pessoas acham que não tem punição, é por isso que é tão importante esse podcast para esclarecer que há de fato uma punição, que as pessoas têm direito sobre isso e que elas devem de fato procurar ajuda quando se sentir de fato numa situação como essa, né? E uma das coisas que eu ia te perguntar aqui também, que eu estava pensando, é em relação ao seguinte: as pessoas que compartilham, Sim. né? Às vezes ela já recebeu algo que já veio, né, de outra pessoa, ela compartilhou ali sem saber de fato se era verdade ou não, mas ela compartilhou. Em que situação ela se enquadra aí, diante da lei? É uma pergunta, assim, bastante complexa. Vou te dizer o porquê. Geralmente, quem só é punido é quem originou as mensagens. Tá? Quem foi quem deu a origem. Porque, como eu te falei, a disseminação na internet é muito alta. Então, às vezes, se torna uma onda que é impossível você identificar todos que fizeram. Então, aí eles vão em busca da origem. Quem deu origem a isso. Então, é muito difícil você, por exemplo, punir 100 mil pessoas que compartilharam um conteúdo por conta daquela pessoa que originou a mensagem. Entendi. Então, assim, geralmente nesses casos, não há punição, eu estou falando de acordo com o jurídico, tá? Para todas as que compartilharam. Mas se forem identificadas, lógico que sim, há punição. Elas entram também no critério da difamação, dependendo, lógico, do cunho da mensagem que foi enviado. Calúnia, difamação, porque elas compartilharam uma mensagem que não é verdadeira
E mesmo que fosse, dependendo, porque na difamação a mensagem, mesmo que for verdadeira, ela se enquadra como difamação, porque ofende a honra do próximo, tá? É diferente da calúnia. Isso a gente pode tratar já já. Mas as pessoas que disseminam e forem identificadas também podem responder judicialmente. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Marconde Melo. Comentários em publicações alheias podem dar processo? Sim, dependendo do comentário. Tá? Se o comentário for ofensivo, for desrespeitoso e Discriminatório também, discriminatório, aí já vai pro lado do racismo, da xenofobia, da injúria. É como eu disse, é uma dimensão, Ronald. É muito grande. E as redes sociais permitiram isso, entendeu? Então, assim, se houver esse tipo de comentário e a pessoa que realmente passou por isso buscar a justiça, sim, ela sim vai, no caso, quem cometeu esse tipo de crime vai ser punido. Dependendo dos tipos de comentário, tá? Como eu te falei, não é porque eu te chamei de chato que não vai, entendeu? Tem que ver o nível do comentário que ocorreu, qual foi o tipo de mensagem enviada, né? Vamos levar em questão. Tem que se averiguar todos esses fatos. Sim, e é interessante a gente falar disso também, porque o que acontece, de fato, muitas pessoas escondem, né, através das redes sociais para hatear bastante, né? Isso. Chegar lá, mandar mensagem, falar tudo que quer, de fato, e sem ter medo das consequências. Realmente. Eu, de certa forma, pelo que eu percebo no geral, eu sei que hoje no Brasil tem uma dificuldade enorme para a execução das leis no geral. Quando chegou a internet, que chegou muito rápido, eu acho que muita gente não estava preparado para tanta tecnologia e a velocidade tão rápida. Eu peguei a época que o telefone era, né, aqueles telefone grandão. Nem internet tinha, né? Não tinha internet. Internet, meu Deus do céu. Eu peguei a época que era ficha de orelhão. Né? E as coisas mudaram numa velocidade enorme, né? E aí toda as leis, os processos para acompanhar toda essa velocidade tem uma certa demora, né? Eu vejo muito que nas redes sociais, assim, os crimes cibernéticos, né? Eles tendem a ser muito mais suaves em relação a, por exemplo, eu vou entrar aqui num assunto um pouco diferente, mas só para contextualizar. Sim, sim. A questão de falsidade ideológica, né? Sim. Tem muita gente que pega, né, dentro das redes sociais e rouba outras pessoas, usa, né? E para se punir uma pessoa como essa é um processo gigante, demora muito, é difícil, né? Pelo menos que eu já vi pessoas que do ciclo que eu conheço terem bastante dificuldades em relação a isso, né? Mas no caso dessa questão do assédio, eu acho que já parte para uma outra, uma questão ainda mais, como é que se diz? Como se fosse algo mais grave, né? Sim. Então, eu acho que talvez aí essa questão tenha uma velocidade maior em uma tratativa em relação a isso, não é isso? A disseminação é muito forte, porque é aquilo como eu te falei, às vezes o dano é tão alto que a vítima não tem mais como ser reparada. Porque se espalha de uma forma tão grande, que chega às vezes, você pesquisar, vai ter pessoas que já se suicidaram. Pelo fato de ter sido disseminada uma mensagem, fotos íntimas, ter espalhado de uma forma muito progressiva, muito alta. Então aí não dá nem tempo, às vezes, de você tentar se defender. E aí isso ofende tanto o íntimo, sabe, da pessoa, principalmente mulheres, Ronald. Acontece muito com as mulheres. E muitas das pessoas dizem, mas olha a foto que você postou. Você postou foto de biquíni. Que isso não vem ao caso, isso não tem nada a ver. Entendeu? Isso não permite que uma pessoa envie uma mensagem porque você tá de biquíni, uma mensagem com conteúdo sexual. Isso não tem a ver. Sim. E muitas das pessoas utilizam isso para como justificativa para fazer a privacidade, mas sendo que aí o que é que acontece? É justamente isso que a gente está debatendo. Muitas das mulheres, até mesmo elas, ignoram as mensagens. Entendeu? Vou bloquear. Mas eu te digo, isso até porque por um caso concreto, vou falar aqui, aproveitar a oportunidade, porque essa pessoa autorizou, minha irmã, aconteceu com ela. Ela recebeu uma mensagem de cunho sexual e ela estava trabalhando, postando roupas, vestida, no caso de roupas femininas, para a loja dela. Sim, sim. Ela recebeu uma mensagem, a gente foi, sim, a gente processou, a gente foi atrás e ela foi indenizada. E eu posso falar, foi uma indenização boa.
Entendeu? Então, assim, a pessoa que comete isso, ela não faz mais. Porque ela sabe que vai pesar ou no bolso ou na esfera criminal. Sim. Então, você disse que realmente há dificuldade de se identificar, principalmente nessas questões que você falou, até falsidade ideológica, de invadir um dispositivo, roubar a identidade de alguém para cometer um crime. Sim. É difícil realmente identificar. Mas sabe uma coisa também que é difícil? As pessoas, quando sofrem um assédio aqui pelo celular ou pelo computador, e buscar a justiça. É difícil. Tá sendo mais difícil, né? Porque é o seguinte, as pessoas, não vai dar em nada. Não vale a pena, eu vou bloquear só, vou deixar para lá. Eu vou falar com o meu cartão de crédito para estornar os valores. Mas se você buscar a justiça, pelo menos você tem uma chance de ter o seu direito resguardado. Você me entende? E as pessoas não, por acontecer aqui no mundo virtual, porque uma coisa é o seguinte, uma coisa é eu te assediar presencialmente. Aí a pessoa, quando acontece no mundo físico, ela busca o direito dela. Mas quando acontece no mundo virtual, o percentual é mínimo. Entendi. Infelizmente é mínimo, que não era para ser, porque hoje em dia se usa mais internet do que os conteúdos físicos. E a penalidade é a mesma, A independente. penalidade é a mesma, porque o crime ocorre da mesma maneira como se fosse no caso concreto, que é no meio físico. A difamação no caso concreto, no caso no mundo real, sem ser o da internet, é a mesma difamação que ocorre na maneira virtual. Então, ou seja, não muda, a tipificação é a mesma. A única forma que é diferente é que acontece de forma online. Entendi. Tem aqui uma pergunta de Cícera Ribeira. Ela pergunta assim: quais provas eu tenho que ter para entrar na justiça? Boa pergunta. As provas, primeiramente, como eu já tinha comentado, quem sofre o assédio, dependendo do tipo de assédio, eu vou me enquadrar no caso da Cícera. Ela é mulher, um exemplo que ela sofra um assédio de conotação sexual. Ela tem que pegar todas as mensagens que foram enviadas, ou mensagens de texto, ou fotos, e às vezes tem homens que enviam já uma mensagem, ou já enviam uma foto dele, diretamente para a mulher. Entendi. E uma mensagem, ele despido, entendeu? Então, assim, já invasivo, chega totalmente invasivo. Então, registra tudo, pega essas fotos, tira print, tenta identificar o perfil de quem enviou a mensagem, entendeu? Guarda tudo isso, vai na delegacia. Nesse caso, a gente pode ir até em delegacia da mulher, dependendo do tipo do crime que ocorrer. Mas, assim, a mais indicada é a delegacia dos crimes cibernéticos, e faz o teu boletim de ocorrência. Busca um advogado, vai para a justiça. Essa pessoa que fez isso, ela tem que ser punida. Quanto mais houver punição, menos vai ter assédio virtual. O problema é que agora ocorre o contrário. É mais assédio virtual e menos pessoas procurando a justiça. Entendi. Rapaz, interessante porque tá aí, a gente tá buscando aqui trazer um esclarecimento para as pessoas. Sim, sim. De que, de fato, há uma forma de você buscar os seus direitos. E a lei tá aqui para fazer valer tudo isso, né? Tem uma pergunta aqui da Luana também. Quais são os diferentes tipos de assédio virtual que ocorrem nas redes sociais? Tem vários. Ó, eu vou falar um exemplo que a gente agora há pouco tratou, da Carolina Dickman. Ela teve os dispositivos dela invadidos e teve as fotos íntimas dela distribuídas. E ainda a pessoa que, antes de distribuir as fotos, fez uma extorsão. Cobrou dinheiro a ela. Então, ou seja, foi uma extorsão mediante online que ocorreu. Existe a difamação que também a gente já citou agora há pouco, de você falar mal de alguma pessoa, ofendendo a honra dela e jogando isso em grupos. Um exemplo, você espalhou para terceiros um relato falso ou verdadeiro de alguém que na difamação pode ser falso ou verdadeiro, tá? Mas que ofende a honra desse terceiro. Então é outro tipo de assédio que pode acontecer nas redes sociais. A gente falou também da calúnia, que é quando você imputa um crime a alguém e esse crime a pessoa não cometeu. É outro tipo de assédio. Existe o tipo de assédio também da seguinte forma, que é bem importante falar, que me veio agora na mente, que a gente ainda não debateu aqui, que é o assédio que ocorre quando você divulga os dados pessoais de alguém, que às vezes você consegue no seu trabalho. Por exemplo, eu vi um caso que o entregador de iFood, ele foi entregar o alimento, né, na residência da mulher. Sim. E quando chegou lá, fez a entrega dos alimentos e depois pegou os dados dela, porque tem lá o nome, tem o endereço, conseguiu achar ela na rede social e foi flertar com ela na rede social e disse: eu sou entregador do iFood, consegui seus dados na entrega. É outro tipo de assédio, que é justamente, e esse tipo de assédio, a previsão legal na LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Exatamente. Então, se você tem os seus dados divulgados através, no caso,
de uma empresa que não era para fornecer esse tipo de dados para outros tipos de situações como essa que a gente está descrevendo aqui, isso é um tipo de assédio. Então, assim, a gama de assédio que pode ocorrer na rede social é muito grande. Então, é por isso que eu sempre sigo na busca pela justiça, entendeu? Sim. Aproveitar aqui, para você que está nos assistindo, ainda dá tempo de você compartilhar, né? E se inscrever também no nosso canal. Aqui o nosso canal Agência ROM, no nosso podcast Ativação. Compartilha aí também com pessoas que você conhece, que talvez esteja passando por uma situação como essa, e precisa conhecer, né? Mas estar por dentro desse assunto para poder buscar ajuda, né? A gente tem aqui uma outra pergunta. Deixa eu ver aqui. Qual a pena? Essa pergunta é do Cauã José aqui no YouTube. Qual é a pena para assédio virtual? Qual seria? Então, deixa eu explicar uma coisa pro Cauã. Como eu falei, não existe a tipificação penal. O que é tipificação penal? É um crime definido em lei no Código Penal brasileiro. Não existe isso. Tá? O que existe são as leis que amparam o assédio virtual. Que é a lei de bullying, a lei de stalking, os crimes que se originam através de assédio virtual, que é como eu falei, a injúria, é o racismo, é a xenofobia. São crimes que ocorrem no mundo virtual, no mundo online, que também podem ocorrer no mundo concreto. A diferença é essa, mas não existe a tipificação específica do assédio virtual. Mas existe, por exemplo, a do stalking, por exemplo. O stalking, ele pode, se ele cometer esse crime, ele vai ter 2 anos de prisão. Então, assim, é para casos específicos. A difamação, ele vai ter outro tipo de punição. Cada caso específico, cada crime cometido, vai ter o tipo de punição específica para aquele caso. Mas para o assédio virtual é uma gama. É como se fosse um modo geral. Eu acredito que você esteja me entendendo. Então, assim, não existe assédio virtual, pena tal. Não existe. Entendi. Entendeu? É porque é muito... Acho que tem uma relatividade, uma abrangência, assim, em relação da interpretação, né? Isso. E aproveitando o gancho, tem até uma pergunta aqui do meu amigo Adalto, um abraço para ele. Perguntou aqui, qual o entendimento dos tribunais perante esse crime? Dependendo do crime, acho que ele está falando do assédio, virtual. Pronto. Isso. É como eu falei, o assédio virtual é uma gama. Então eu vou me enquadrar a um tipo de crime que seja cometido como assédio virtual. O entendimento jurisprudencial é muito favorável à punição dos assediadores. Tá? Então, assim, eu posso falar por experiência própria. Todos os casos que a gente tem no nosso escritório, que a gente entrou na justiça, todos eles foram punidos. Não teve um que foi isento de punição. Então, para você ter ideia, os juízes não estão considerando que o assédio virtual é impunível. É uma terra sem lei. A internet não é uma terra sem lei. Então, como eu estou falando, vale a pena as pessoas que sofrem buscar os seus direitos. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Silvia Uquias. Eu acho que vai fugir um pouco aqui, mas eu queria que, se você puder responder essa pergunta, diz o seguinte. Quais são as medidas tomadas pela Delegacia de Crime Cibernético perante uma divulgação de dados? É porque entra mais no LGPD, né? Entra no Mas você LGPD. Não, eu posso falar. Existe, no caso, para crimes cibernéticos, né, as punições específicas. No caso da LGPD, é um tema mais específico. Entendeu? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Existe, lógico, uma punição, a delegacia vai fazer a averiguação e vai, provavelmente, intimar essa pessoa para prestar depoimento. Dependendo do dano que no caso, essa exposição de dados pessoais da pessoa ocasionou, vai ter uma punição equivalente. Eu não posso falar expressamente sobre isso, porque é um tema bastante específico e existe, lógico, uma legislação específica para isso que é diferente realmente, como você falou, do nosso tema. Então, eu não vou me comprometer em falar algo realmente que esteja especificado em uma lei da qual a gente não está tratando aqui, mas que há punição assim, porque a LGPD vem com muita força ultimamente. Certo. Olha, pessoal, ainda dá tempo de você mandar a tua pergunta aqui. O podcast está bastante interessante porque o pessoal está interagindo também, né? E a gente podendo esclarecer, né? Tirar as dúvidas, né? Ao vivo aqui das pessoas. Tem uma agora aqui da Alana. Diz assim. Ela perguntou o seguinte: se caso o acusado for absolvido, mesmo com provas
fica por isso mesmo. Então, existe uma conjunção de provas, tá? Quando a gente procura entrar na justiça, é como eu tinha informado, a gente procura juntar todas as provas cabíveis. O, o máximo de provas possíveis para convencer o magistrado ou a magistrada, que é o judiciário, a condenar aquele assediador, certo? Então, o que é que acontece? Se caso, com todas as provas, mesmo sendo claras, essa pessoa for, entre aspas, né, não for punida, há a fase de recurso. Não fica por isso mesmo, entendeu? Existe ainda a possibilidade de recurso. O judiciário, ele dá uma chance mesmo para quando você perde. Que é para você recorrer a outra esfera, no caso, a outra instância, para que tente-se lá ainda ser punido. E fora isso, não há só a punição criminal. Há a punição também civil. Você pode tentar, no caso, na ação civil, uma indenização financeira, indenização por danos morais. Então, há dois lados e eu acho difícil, se realmente o assédio for comprovado ou mostrado para o judiciário, eu acho difícil a pessoa se sair impune. Entendi. E qual seria o tempo de pena, assim, para Depende do crime. Depende do crime. Se for stalking, até 2 anos. Se for difamação, até 3. Então, Entendi. depende do tipo de crime. Entendeu? Calúnia, se eu não me engano, salvo engano. É porque tudo está tipificado, vários artigos, não tenho como memorizar tudo de cabeça. Mas quem tem interesse, por exemplo, em um crime específico, só é acessar o Código Penal Brasileiro. Por exemplo, quem quiser ver o de difamação, está no 139. O de calúnia está no 138. O de injúria está no 140 do Código Penal. Entendeu? A lei de stalking, se eu não me engano, é a 14132 de 2021. Então, as pessoas que têm interesse em realmente ver a pena específica, aí vai lá, pega esses artigos, essas leis que eu falei, e vai ter lá falando especificamente a punição, tempo de prisão, a multa, porque, é como eu falei, são vários artigos, não dá para ter conhecimento decorado de todos. Olha, a gente tem uma pergunta aqui da Rairane. Já sofri assédio no Uber realizando um pagamento com Pix. Tive que informar o meu número para receber o troco da corrida e paguei em dinheiro. É como se, pelo que eu entendi aqui, eu acho que a pessoa pegou o número, né? Para Sim. poder, acho que. Então é o mesmo caso que a gente falou do iFood. Uhum. Se a pessoa pegou o número através do meio de trabalho dela, que no caso seria o Uber, ela infringiu a LGPD. Porque recolheu dados através de uma empresa que ela presta serviços para entrar em contato especificamente, no caso, com a vítima, né, que foi assediada. Uhum. Entendeu? Aí depende de até onde esse assediador vai. Entendeu? Certo. Às vezes ele só infringe a LGPD, às vezes ele continua insistindo e se torna um stalking, às vezes ele envia mensagem de conotação sexual, aí já passa a ser um assédio mais grave. E depende de até onde essa extensão vai chegar. Entendi. Até o Augusto César aqui pediu para falar um pouco sobre a questão do stalk pelo Pix. Sim, é muito interessante isso. Porque a internet é um meio, Ronald, que as pessoas acham brechas para tentar o contato com outra. Vou te dar um exemplo. Tu não quer receber mensagens de uma pessoa, aí tu vai bloquear ela no WhatsApp. Tu vai bloquear ela no Instagram. Tu vai bloquear ela no Twitter, no Telegram, em todas as tuas redes sociais. Aí sabe o que essa pessoa faz? Ela te manda um Pix de R$1 e escreve uma mensagem. Pra você ter ideia de como é um stalker. Não tem limite. Você tem noção do que é que você recebeu um Pix de R$1 e lá tá escrito uma mensagem? Eu vou te achar, eu vou te encontrar. Então assim... Essa eu não sabia não. Eu tô existe, tem chocado clientes aqui. lá no escritório que passaram por isso. Então, existe vários tipos de forma de assédio virtual. E eles inovam, tá? Inovam de todo jeito. Às vezes até com mensagem de texto, e-mail, para você ter ideia. Tem gente que manda e-mail. E você sabe que muitas vezes pessoas hoje, lógico, que não trabalham com e-mail profissional, às vezes demora a ver a mensagem. Então, assediadores... Entendi. Você poderia deixar, assim, qual o conselho que você daria a quem está assistindo a se prevenir mais, buscar, de alguma forma, se precaver, né? Criar alguma forma de... eu sei que, na verdade, é mais que uma intrusão das pessoas que cometem esse crime, mas quais as formas que a pessoa pode utilizar para se precaver e evitar, de alguma forma, de acontecer esse tipo de assédio?
Eu entendo. Existe, mas é bem complexo porque, como você falou, é mais invasivo. Mais do outro lado que acontece. Umas dicas que eu posso dar é o seguinte: você só aceita, muitas das pessoas, né, que têm redes sociais, às vezes só aceitam mensagens de amigos, pessoas que vocês já aceitaram nas redes sociais de vocês. Então aí você bota lá para receber suas mensagens apenas de amigos. Tem outras pessoas que se precisam de seguir o termo, né? Bloqueia a pessoa que tá lá te mandando mensagem chata. Então, assim, é muito difícil você criar um limite para o assediador. Mas o limite maior que você pode criar é o seguinte, ó, a partir da primeira mensagem que você já recebeu e ainda você, bora supor, não se sentiu ofendida, aí você pode dizer, ó, não me manda mais mensagem. É deixar Entendeu? claro, botar claro o limite ali, né? Que é Sobre isso. justamente o limite que a gente falou, o Isso. consentimento. Consentimento, Não me exato. manda mais mensagem, não me manda esse tipo de foto. Se você insistir, eu vou buscar a polícia. Se você insistir, eu vou buscar o judiciário. Entendi. Entendeu? Então, assim, é as formas de prevenção que, infelizmente, são poucas ainda, porque, ao meu ver, deveria existir uma maior publicidade sobre essas legislações que existem para amparar, né, o assédio virtual. Sim. Se houvesse, talvez as punições fossem mais constantes, eu falaria. Até como você comentou, né? 77, né? Nessa faixa de 77% das pessoas hoje desconhece sobre esse assunto, né? Isso. E quando você não conhece, fica difícil buscar ajuda se você não conhece. Por isso que foi tão pertinente e interessante a gente falar sobre esse assunto. Quando a gente estava conversando, eu disse, cara, isso aí é um assunto muito bacana para a gente discutir, né? E falar, esclarecer de fato para as pessoas o que é, né? Qual é a linha limiar entre uma coisa e outra. Isso. E deixar isso bem claro para as pessoas que estão nos assistindo. E tem aqui uma pergunta da Cláudia Fernanda, eu achei bastante interessante essa pergunta, que eu acho que é algo muito comum que acontece, né, no dia a dia, né? A pergunta dela é o seguinte, a Cláudia Fernanda pergunta o seguinte: o que fazer quando o ex-namorado continua mandando mensagens depois de um término, né? De forma tóxica? Fica aquela coisa que não aceita a separação, né? E fica... É muito comum. Você percebeu que a maioria das pessoas que perguntam relacionadas a esse tipo de mensagem, esse tipo de insistência, são mulheres? Porque as mulheres é a que possuem índice maior de perseguição, de assédio virtual. Então, assim, para esse tipo de caso, é também outro caso muito comum. Que é um ex-namorado que não aceita o término e fica lá insistindo, fica lá, vamos dizer assim, perturbando a vítima, né? Sim. E mesmo ela já tendo deixando claro que não quer mais mensagens, que não quer mais contato, e a pessoa continua lá insistindo. Isso sim pode se configurar o stalking. Entendi. Isso se enquadra, no caso, a pessoa deve procurar, por exemplo, a delegacia da mulher para... Sim, dependendo da abrangência. nível, né? Porque às vezes ela tá sofrendo uma ameaça. Se ela buscar a delegacia da mulher, ela pode ter uma medida protetiva. Entendi. Se ele cometeu o crime de divulgar fotos íntimas dela, que acontece também com essas situações de ex-namorado, ela também pode buscar a justiça para isso, para que ele seja punido. Então, invadiu o celular dela sem autorização dela, vem que é a lei a Carolina Dickmann, que a gente já falou também aqui. Sim, então, as várias, para esse tipo de caso, eu enquadraria como stalking. A punição é até 2 anos de prisão e multa. Então, para esse ex-namorado, se ela buscar a justiça e a delegacia, dependendo da abrangência, ele sim vai ser punido. Entendi. Bacana. Você que está nos assistindo, já se inscreve aqui no nosso canal, se você ainda não se inscreveu. A gente aqui no podcast Ativação fala sobre diversos assuntos e é interessante que você nos acompanhe para você ficar por dentro, né? E participar ao vivo aqui também, né? Com sua pergunta. Vamos dar uma olhadinha aqui. Tem mais perguntas aqui, ó. Agora do Jailton Silva. Ele pergunta o seguinte: em caso de perfis fakes, é possível responsabilizar o proprietário da conta? Essa pergunta do Jailton é uma pergunta bastante complexa pelo fato de que muitas das vezes é difícil identificar quem fez o perfil fake. Então, dependendo da gravidade do tipo de assédio virtual que esse fake cometeu, o interessante é buscar a polícia. Para a polícia, justamente, com todo o material que ela tem, tentar identificar esse perfil fake. Porque às vezes a pessoa, por si só, ela não consegue identificar, porque é muito difícil. Entendeu? Saber quem foi que mandou a mensagem. Então a gente se utiliza da nossa polícia para tentar investigar e conseguir achar quem deu essa mensagem. Entendi.
Entendi. Porque, até porque para a pessoa que, como você falou, né, não tem domínio, né, sobre a parte de Isso. tecnologia, tem todo um processo para, né, essas questões de... Tem uma pergunta também que eu queria fazer em relação ao seguinte. Tem a questão de, vamos supor que seja um casal, né? Casal, eles estão ali no relacionamento, um troca, né, intimidade um com o outro. Aí, de repente, um se chateia com o outro e quer usar daquilo para difamar o outro ou fazer um processo como esse. Como é que a lei enxerga isso e como é que fica? Porque pessoas que tinham relacionamento e acabaram... Nesse tipo de caso aí, vou tentar me enquadrar na sua pergunta. Pode ter umas variantes, né? Vou citar no caso de a mulher como vítima, tá? Uhum. Pelo índice de percentual, que é o que mais acontece. Sim, sim. Vamos supor que eles terminaram, né? Ou então estão ainda num relacionamento meio travado, como você está falando aí. Você disse, eles divulgaram intimidade um para o outro, Uhum. mas aí essa pessoa vai e quer divulgar as fotos íntimas da namorada dele para outro e começa a ameaçá-la. Uhum. Então, assim, primeiro não houve consentimento para isso, não houve autorização. Então, isso aí já configura como um assédio virtual, Entendi. tá? Entendi. Então, já há, sim. E aí, dependendo dessas fotos que ele jogar nas redes ou em outras pessoas, pode configurar. Se ele ameaçar ela, ó, se você fizer isso, é extorsão. Ou então, vamos supor que ele vai e jogue as imagens. Pode-se considerar, assim, como a difamação, dependendo dos comentários que ele tecer sobre Uhum. ela. Ou então, vamos supor, ele joga as fotos íntimas dela, como você falou aí, em outros lugares. Ela tá trabalhando com isso, dependendo calúnia, tá Uhum. imputando um crime a alguém. Então, a gente tem uma variante. Essa sua pergunta tem uma gama Sim, de sim. situações. Entendi. Nesse caso, assim, qual seria, assim, você poderia dar também aí alguma informação para as pessoas aí que estão com dúvidas em relação a como se posicionar para procurar ajuda? Ou qual seria o melhor caminho para ela fazer? Assim, ela identificou que passou por um processo de assédio e aí qual é o primeiro passo que ela deve fazer? Quem ela deve Tá. já... As pessoas que estão passando por isso, primeiramente, elas conseguem identificar, porque elas sentem ofendidas, sabe? Elas conseguem, Uhum. eu recebi isso não foi bem. Mas muitas das vezes elas não procuram uma solução e fica deixando pra lá. Às vezes bloqueia, eu vou deixar isso pra lá. Deixa pra lá. Entendeu? Como eu falei, registra o tipo de ofensa que tu sofreu. Isso pode trazer danos psicológicos, pode trazer até danos à tua integridade física. Como eu falei, tem gente que perde o apetite, tem gente que sofre depressão por estar Uhum. recebendo aquele tipo de mensagem, por estar sendo, entre aspas, hostilizado na internet. Entendeu? Então, assim, procura ajuda, procura um advogado, procura a polícia, registra tudo que tu tá recebendo, vai atrás, realmente vale a pena ir. Porque às vezes você guardar para si só e não tomar uma atitude, você vai sofrer sozinha. E às vezes o seu dano vai ser. Tem gente, Ronaldo, que sai do trabalho, sai do seu emprego, porque a perseguição é tão forte que a pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais ter paz. Então isso pode se tornar muito sério mesmo. As Uhum. pessoas às vezes, é besteira, bloqueia, deixa pra lá. Não. Às vezes a pessoa hoje, o assediador usa de outros meios para continuar ali te Importunando assediando. a Isso. pessoa, né? Entendi. Eu até passei por uma situação, né? Com o meu filho. Meu filho tem um canal no YouTube. Interessante isso, né? Ele com um canal no YouTube. E a gente... É uma coisa também que eu queria até perguntar a vocês também. Também os pais conseguem aí, de fato, porque às vezes tem menores, né? E ter uma forma de proteger, de fato, né? Os filhos quanto a essas questões também, né, nas redes sociais. Lógico que a gente, como pai, está sempre monitorando, né? O que foi que aconteceu vou contar aqui uma história que aconteceu, né? Sim, fica à vontade. Meu filho tem um canal no YouTube, o canal dele, de uma hora para outra, bombou, assim, já chegou a 74 mil inscritos no canal dele, assim, uma coisa bem do Sei. dia para o outro. E aí, ele produzindo conteúdo, né, para a rede social, o que foi que aconteceu? Uma pessoa lá, um hater foi lá e mandou uma mensagem assim, tipo, dizendo: isso aí qualquer pessoa faz, não sei o quê. Lógico que pra ele, ser criança, né? Tipo, Lógico. não consegue
entender que tem muitas pessoas que vão para a rede social para, de fato, querer destruir aquilo hostilizar, né? Isso. Acho que seria essa palavra. Hostilizar as pessoas que estão querendo fazer alguma coisa ali na internet. E aí, tipo, foi uma coisa que impactou, né? De certa forma, eu expliquei para ele, falei tudinho, a gente bloqueou aquela pessoa. Mas, realmente, são danos que muitas vezes é irreversível, porque as pessoas... eu percebi que teve um impacto para ele, né? Tá vendo? Você presenciou isso. Exatamente. E eu não, tipo assim, eu não sei até que ponto a gente tá esclarecendo bastante aqui, mas nesse caso, se caberia realmente buscar, no caso, uma assessoria jurídica para isso e tal. Sim, sim. Veja, e deixa eu te falar, Ronald, teu filho tem quantos anos? Ele tem 11. Pronto, teu filho é uma criança. E a punição é mais grave quando é cometido contra crianças e idosos. Uhum. Isso é bom deixar claro também aqui. Olha aí. Porque são pessoas que muitas das vezes, né, não têm responsabilidade sobre si só. Eu tô falando isso ligado aos idosos, tá? Uhum. Tem idoso, lógico, que tem controle. Sim. Mas tem idoso que não tem mais capacidade. Então, quando acontece com crianças e idosos, a pena é mais agravada, dependendo do tipo de crime que seja cometido. Vale a pena sim. E você acabou de falar que você presenciou isso e sentiu que seu filho ficou mal. Uhum. A gente só sabe quando acontece com a gente. Aí muitas das pessoas que estão aqui, um exemplo, não que seja o caso, mas estão assistindo e diz, não, pô, tira de menos isso aí, besteira, te mandou uma mensagem, tu tá aí mal, mas deixa pra lá. Mas não é assim, entendeu? Uhum. Só sabe quem sofre. Sim. Só quem ali vai ficar sem dormir, quem vai ficar com insônia, só quem vai ficar em depressão, Uhum. quem não vai sentir vontade de ir pra um trabalho. Aí essas pessoas é quem sofre. Seu filho provavelmente nesse dia ficou abatido, ficou mal, ficou triste. Chorou no dia, rapaz. Então, Eu fiquei... A gente como pai, né, ficar revoltado, né? Como é que a pessoa gasta o tempo dela ali para justamente prejudicar alguém ou falar alguma coisa, né? A gente sabe, às vezes as pessoas não têm dimensão, né? Até eu vou entrar até nessa questão, porque a gente como cristão entende que na Bíblia, né, todo mundo foi criado pelas palavras. Deus criou o mundo pelas palavras, né? Então as palavras têm um poder imenso, né? As pessoas não têm dimensão disso. O que elas falam, né? O quanto pode, de fato, dar vida e também matar as pessoas, né? Sim. E as pessoas ouvem às vezes, uma coisa, né? De alguém próximo também, alguma coisa que ouve e fica aquilo ali machucando, né? A pessoa. E como é importante, de fato, a gente, assim, buscar se proteger disso, né? E as pessoas que estão... que fazem isso, né? A gente buscar realmente a lei para poder punir isso, para que não se tenha mais esse tipo de coisa, né? Como você falou, Ronald, as palavras ela têm poder. Uhum. E aí, muitas das vezes, as pessoas acreditam que assédio é só uma agressão. É eu dar um tapa em alguém, no caso suposto, né? Assediar alguém sexualmente, fisicamente. Assédio não é só atos físicos. Sim. Assédio também acontece através das palavras enviadas online, através da mensagem de texto, através de um e-mail. Isso causa danos à integridade física e psicológica de muitos. No caso do seu filho, ele teve a integridade psicológica afetada naquele dia. Sim. Poderia ser que dali ele precisasse de um tratamento psicológico. Graças a Deus, como você falou, você conversou e conseguiu passar. Sim. Mas e os que não conseguem? E aí passa a ter um problema que ele não deu causa. Então é por isso que eu digo, tem que ser punido os assediadores, tanto virtuais como nos casos físicos, né? E realmente as pessoas têm que, como você falou aí, tem que buscar a polícia, o judiciário para tratar desses temas. Entendi. A Marta Ketia perguntou o seguinte: quando a reputação de uma pessoa é prejudicada, como quantificar o dano que ela sofreu? Parece ser subjetivo, quis dizer. Eu acho que eu consegui entender a pergunta dela. Entendeu? Ela quer saber, eu acredito, se tem como quantificar o dano de uma pessoa que teve a reputação afetada. Uhum. Que é o caso, vamos dizer assim, uma pessoa que tem uma reputação ilibada, ela tem a sua reputação boa perante os vizinhos, os amigos, os colegas de trabalho, e aí vai
difamam ela, né, através de uma divulgação falsa ou até às vezes verdadeira, dependendo da se for difamação, ou caluniosa, se imputar um crime para ela. Então, assim, a quantificar é subjetivo. Realmente, é como ela falou, é subjetivo. Porque o juiz, na hora de arbitrar, a indenização, vamos supor, de uma indenização moral, ele é quem vai quantificar o valor. A indenização pode variar. Entendeu? Não tem como dizer assim, a pessoa vai receber 3, 5, 10 mil reais. Isso depende muito de um caso específico. Entendeu? Uhum. Às vezes a pessoa tem um bom nome a zelar e ela é difamada de uma forma gravíssima, que prejudicou o trabalho dela. Ela foi demitida do trabalho. Ela tirou a fonte de renda dela mensal por causa daquela difamação. Isso vai dar um dano moral imenso. Porque a pessoa perdeu, entre aspas, o ganha-pão dela, que era o salário, por conta de uma difamação. Olha aí. Então, assim, é de acordo, é equivalente ao dano que foi sofrido. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas realmente é subjetivo. Não tem como dizer assim, a pessoa vai receber tal valor. Não tem como ser falado aqui. Entendi. E em relação, por exemplo, a pessoas que sofrem bullying na escola, tem uma pergunta aqui do Estevam. Bullying nas redes sociais, tirando onda, desvalorizando uma pessoa em grupos fechados. Sim, sim. Existe a lei de bullying, tá? Foi feita em 2015 porque realmente houve uma evolução de um tempo para cá. Desde que surgiu a internet, houve uma evolução de várias formas hostis de prejudicar alguém. Uhum. Existe, sim, a lei de bullying e ela justamente está para amparar também as crianças nos colégios. Então, assim, deve sim os pais que estão vendo que seus filhos estão sofrendo bullying, e pode ocorrer também de forma virtual, tá? Porque hoje as crianças também têm acesso aos meios eletrônicos. E às vezes criam um grupinho ali no WhatsApp, joga a imagem do amiguinho e ficam lá falando palavras ofensivas. A criança às vezes não se desenvolve bem, não faz as tarefas corretas, não quer ir para o colégio. Então, tudo isso deve ser procurado. E quem é responsável é os pais. Era tá? isso que eu ia perguntar agora. É os pais. Quando, no caso desse, Isso. o ofensor, né, é uma criança, então os pais Os pais são responsáveis porque a criança é inimputável. Inimputável significa que ela não tem capacidade ainda de responder penalmente, civilmente, por qualquer dano que ela possa cometer. A idade. O nosso, você já se o nosso Código Penal brasileiro diz que a maioridade penal é 18 anos. Então, a gente tem que respeitar a nossa legislação. Entendi. Tem uma pergunta aqui do Sérgio também, Sérgio Santos. Na prática, o que temos de concreto relacionados a sanções? Sanções. Então, aí volta aquela questão. Sanções são penas, certo? E aí, preciso ter uma tipificação de um crime. Qual o crime que ele quer saber a sanção? E aí, vamos supor, eu não tenho como falar ficou muito abrangente a pergunta. Existem vários artigos no Código Penal que realmente podem ocorrer através do assédio virtual. Vai haver a punição equivalente ao crime que a pessoa cometeu. Deixa eu ver aqui. Mas assim, eu posso deixar claro que o stalking, que é o que está mais comum ultimamente, que é o assediador insistente, né, o perseguidor, ele tem a punição máxima de 2 anos de prisão e multa. É um exemplo que eu posso dar para quem fez a pergunta agora. Foi para o Silvio. É Silvio, tio? É Sérgio Santos, desculpa. Sérgio Santos. Tem outra pergunta aqui da Daniela. Como o anonimato alimenta o assédio virtual nas redes sociais? O anonimato, eu poderia dizer que é a principal característica para, entre aspas, fazer com que o assediador se sinta protegido. Por isso que existe os perfis fakes, né? Eles utilizam para realmente hostilizar as pessoas. Tá? Então, a pergunta dela foi muito boa. Porque a principal característica, ao meu ver, é o anonimato. E como combater esse anonimato? Já que ele é tão difícil de se identificar quem está fazendo isso. É justamente buscando a justiça, a delegacia. De crime cibernético, no caso. Porque é a única forma que a vítima vai ter para tentar, é a chance que ela tem para tentar de punir essa pessoa. Isso.
Então, realmente, a pergunta dela foi muito boa, porque o anonimato é o que dá proteção, entre aspas, para que o assediador tenha coragem de buscar esse tipo de assédio perante a vítima. Entendi. É interessante porque a gente vai falando e vai lembrando, né, situações, Sim. coisas que acontecem, né? E é interessante isso, né? Inclusive, eu vou citar um exemplo que aconteceu também com meu filho na escola. As crianças fizeram exatamente isso, um grupo, né? Olha aí. E nesse grupo, tipo, colocaram lá, tipo, é, falando assim que ele coisa de criança mesmo, sabe? Sei. Não, porque. Só que quando você fala. São coisas de criança, mas quando você fala no grupo, a criança, tipo, se sente como um bullying realmente, né? Sim. Num bullying. E aí, eu acho que também cabe aos pais, né, identificar essa questão do nível da linha tênue, até que ponto é uma. Até que Né? ponto vai chegar. E até que ponto é uma coisa que cabe à justiça, né? E até que ponto, de fato, não. Sim. Mas eu queria que você hoje, pra gente estar chegando ao finalzinho do nosso podcast, mas qual é a dica que você daria para as pessoas que estão nesse processo, né? De estar se sentindo oprimida, não consegue, de fato, procurar uma ajuda? Sim. O que você poderia... Eu primeiro gostaria de falar que essas pessoas tomassem coragem, realmente, porque vocês estão sofrendo algo que vocês não deram causa, tá? E vocês não merecem estar passando por isso. E por tratar e por trabalhar com tantos casos concretos, porque tudo que a gente está falando aqui, Ronald, você já citou 2 casos aí do seu filho. Tudo Uhum. que a gente está falando aqui acontece realmente com mulheres, com crianças, com idosos, entendeu? E com todas as pessoas. Eu citei mais os índices realmente que acontecem, A maioria, a entendeu? A grande maioria, né? maioria. Mas que vocês tomem coragem, tomem uma atitude, porque a realidade é que depende de vocês. De vocês tomarem a atitude de buscar o judiciário, de vocês tomarem a atitude de procurar um advogado. Às vezes você não tem a coragem de ir numa delegacia, de buscar a justiça, mas você, a partir do momento que você procura um advogado, ele toma a frente disso. E ele vai responder através de você, como seu procurador, e tomar as atitudes cabíveis. E aí você meio que não precisa estar tanto de frente, o seu advogado vai estar de frente para isso. Uhum. Entendeu? Então procura um advogado, já que você está sem coragem, você conversa com ele, marca uma reunião, explica o que você está sofrendo. Porque às vezes esse tipo de atitude o teu advogado vai dizer, você precisa tratar disso. Vamos em frente, eu vou te ajudar. E aí, só de já ter uma ajuda, já favorece a pessoa que está se sentindo prejudicada. Entendi. Entendeu? E é interessante porque às vezes pode acontecer até de o assédio ocorrer de pessoas próximas, né? Sim. E aí é que tá o perigo maior. Sim. As pessoas ficam realmente, de fato, numa situação complicada em tomar uma atitude, né? E querer tomar uma atitude Isso. justamente de buscar a justamente o justiça. caso que você falou aí do ex-namorado. Um exemplo. É uma Sim, pessoa sim. próxima que conviveu com você, com a sua família. Uhum. E acabou o namoro, mas ele continua ali. Stalkeando, insistindo, às vezes assediando de outras formas, difamando. Então, ou seja, às vezes acontece do próximo e a pessoa não quer tomar atitude porque eu conheço a família dele, eu conheço a mãe dele, eu tive um tempo com ele. Uhum. Mas lembre-se que quem vai sair prejudicada dessa história é a vítima. Porque com o passar do tempo, o dano pode ser irreversível. Pode entrar na depressão, pode chegar até o suicídio, como eu falei aqui, que já aconteceu. E tem casos concretos. Então, assim, quem vai ser a parte mais prejudicada é a vítima, não vai ser o assediador. Sim. O assediador, a vida dele vai continuar. Sim. E agora, quando ele é punido, não. Entendeu? É um freio nesse É um freio. Exatamente. É justamente isso. Que maravilha. Um bate-papo fantástico aqui com o Rodrigo. Inclusive, aqui até o pessoal botou. Agora não é uma pergunta, é um elogio pelo espaço cedido para tratar um tema importante. Parabéns pelo podcast e pelo convidado. O Adalto mandou. O Adalto também é advogado também. Que bacana. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta para a gente finalizar. Tem aqui, ó, da Tânia Rodrigues. Vamos lá. De que forma podemos educar crianças e adolescentes para lidar com o assédio
virtual nas redes sociais? Pergunta muito importante. Importante. Falta publicidade da nossa legislação. Falta passar nos nossos meios de comunicação um conteúdo realmente valioso para as nossas crianças. De que não deve praticar o bullying, que não deve hostilizar o amiguinho, não deve xingar o amiguinho, entendeu? Do colégio. Porque aquele amiguinho pode passar a não ir mais para o colégio por estar passando por problemas psicológicos. Então, ou seja, o interessante não é só através dos pais dentro de casa, que é o primeiro ponto, né? Que é a educação, eu costumo falar que vem de dentro de casa. Isso, exatamente. Mas também eu acredito que as escolas deveriam ter programas de incentivo e uma publicidade melhor também nos nossos programas de TV. Isso tudo, com certeza, se for feito a partir dos nossos pequenos, se eles estiverem maiores, eles não vão cometer esse tipo de assédio virtual. Eu acho que, de certa forma, assim, muito do que a criança faz é um reflexo dos pais, né? Isso. Muitas das vezes, sim. Muitas das vezes. Não estou dizendo que seja sempre, né? Mas e a criança vê, muitas vezes ela repete, né? Verdade. Então, infelizmente, tem muito disso, né? Às vezes a criança copia aquelas atitudes. E é interessante porque, por exemplo, ela não tem dimensão, às vezes, do que está fazendo, né? Verdade. E do perigo que corre fazendo certas coisas, né? O mal que ela pode estar causando também a outra pessoa, ao amiguinho, né? Verdade. Então, é muito bacana a gente poder falar sobre isso. Eu acho interessante porque, realmente, de fato, poucas pessoas falam sobre esse assunto e foi muito pertinente a gente tratar, de fato, sobre esse assunto. Esclarecer, né, tirar dúvidas aqui. Eu vi muita gente interagindo. Eu agradecer o pessoal que interagiu aí, participou do podcast, né? Dizer para você que se você ainda não se inscreveu, nosso canal, se inscreva. A gente também está no Spotify, onde você pode estar aí, ó, caminhando, trabalhando, estudando, ouvindo aí um assunto tão bacana como esse, esclarecedor, né? Para, de fato, ajudar também outras pessoas que às vezes estão passando por uma situação e não sabe como se defender, ou não sabe como buscar ajuda, né? Então, quero te agradecer, Rodrigo, por ter aceitado o convite, né? De fato, para estar aqui esclarecendo, trazendo essa informação. E mostrando que a justiça está aqui para ser cumprida e, de fato, a lei ela vem para proteger quem anda com ela, né? Isso, verdade. Eu que agradeço o convite, desde que você falou comigo sobre a possibilidade de um podcast. A gente debateu e chegamos a esse tema que eu acredito que seja um tema legal. É um tema, assim, que é muito debatido em matérias, mas não é tão explicado. Então, eu acho que esse podcast realmente é interessante, é pertinente, até porque todos nós somos usuários das redes sociais. E é onde está acontecendo os assédios virtuais. Verdade. Então é isso, galera. Esteja sempre ativados para poder, de fato, combater, né, da melhor forma, procurando ajuda, procurando os órgãos competentes, as pessoas que, de fato, podem está de frente aí para lutar pelos seus direitos. Então, estamos chegando ao nosso final do nosso podcast. Agradecer a todos que participaram até agora. Seja positivo e esteja sempre